Obrigada, Laila. Deixa eu compartilhar minha telinha aqui com vocês. Pessoal, vocês conseguem ver a minha tela? Ela tá aquela tela menorzinha. Ah, tá, ótimo. Era isso que eu queria saber. Deixa eu só mudar aqui do apresentação de slides. Tá certinho agora? Agora sim. Boa. Olha, a Juju entrou aí também. Então, meninas, sejam bem-vindas a mais uma aula do nosso curso dos ensinamentos do presidente Rousseff Nelson. E eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta para vocês. Eu sei que vai surgir uma lista gigantesca, mas quais são alguns anseios dos jovens adultos? De nós. Quais são alguns anseios nossos? E vocês não desejam nada, não? Ter um bom trabalho, receber bem. Importante, né, Lara, ter um bom trabalho, receber uma quantia boa, né? Justa. Que mais? Que mais que os É, jovens, normalmente os jovens anseiam muito? eu casamento. Acho que é. Sabrina. A Sabrina quer falar? Dá pra me escutar? Dá sim. O meu é também ter um bom emprego, receber bem e ter uma família e seguir uma missão também. Então, servir uma missão, ter uma família, ter uma profissão, ganhar bem. Muito bem, são alguns anseios que normalmente nós temos. Ótimo. E aí, a gente falou alguns anseios que normalmente os jovens adultos têm. Mas eu pergunto para vocês, se vocês fossem escolher um anseio que o ser humano, independente da idade, qual é o maior anseio do ser humano? O que o ser humano mais deseja, se vocês fossem escolher um? Deixa eu ver que mais vocês fossem escolher um? Deixa eu ver se eu consigo. No caso, de qual? Desses que a gente falou ou de qualquer coisa? Não, o que vocês falaram não pode ser um desses, tá? Mas a gente falou muito do que os jovens anseiam, né? Do que nós ansiamos. Mas pode ser agora, independente da idade. Qual é? Pode ser um desses que vocês falaram, mas pode ser outro também. Qual é o maior anseio que qualquer pessoa, independente da idade, a pessoa deseja muito? Tem que escolher um. Ah, deixa eu ver aqui. A Sabrina falou dinheiro. É, Acho que boa, Sabrina. felicidade. Moacir falou felicidade. Uma coisinha, né? Então, dinheiro, felicidade. Juju, o que que tu acha, Juju? Olha, o Anderson tinha colocado poder também, né? Boa. Eu tava pensando a mesma coisa que o Massi pensou, né? Em felicidade, mas eu posso trocar uma para sucesso, né? Acho que todo ser humano anseia por ser sucedido em todas as áreas. Ótimo, gostei. Felicidade, dinheiro, sucesso, poder. Boa. No discurso dessa semana, o presidente Nelson, ele conta
sobre um maior anseio. O maior anseio que ele resume que o ser humano tem, independente se é jovem, se já está vivendo há mais tempo. E aí, antes de falar qual é esse anseio, eu gostaria de mostrar para vocês um trecho de uma canção, um hino, na verdade, né? Eu conheço, né? Acho que a maioria conhece também, mas é aquele que fala sobre a estrela mais distante de nós e mais próxima de Deus, que é Colobe. E nesse trecho que eu vou mostrar para vocês aí, tem uma dica do que as pessoas buscam muito, do que o ser humano busca muito, e isso é independente da idade. Então, eu vou pedir para o Moacir ler para nós esse trecho. No fim, não há fim para a virtude, não há fim para o poder, não há fim para a sabedoria, não há fim para a luz, não há fim para a união, não há fim para a juventude, não há fim para o sacerdócio, não há fim para a verdade, não há fim para a glória, não há fim para o amor, não há fim para a existência, não há morte no céu. Obrigada, Moacir. Então, Moacir, depois da leitura desse trecho, você continua achando que o maior anseio é a felicidade ou você tem outra sugestão? O que você acha que pode ser esse maior anseio? Acho que talvez as pessoas também pensam muito no fim, né, na morte. Então, talvez, não sei, vida eterna, imortalidade, talvez seja uma coisa que as pessoas também querem muito, né? Ter tempo para fazer as coisas. Excelente, excelente, Moacir. Boa. Então, as pessoas podem ansiar ter tempo, viver eternamente. E assim, pessoal, nesse trecho desse hino, ele repete muito isso, né? Não há fim, não há fim, não há fim, para várias coisas que as pessoas desejam. Então, as pessoas desejam poder, sabedoria, luz, união, juventude, amor, existência, vida eterna. As pessoas anseiam por tudo isso. E eu vou pedir aqui para a Laila, para ela ler para nós, o que o presidente Nelson fala sobre esse maior anseio, né? E ele, inclusive, ele usa o trecho desse hino. Laila, por favor, pode ler para nós. Sim. Nosso anseio, nossos anseios em aprender e mudar vêm de um esforço divinamente instilado para alcançarmos o progresso eterno. Cada dia traz oportunidades para que tomemos decisões para a eternidade. Obrigada, Laila. De acordo com essas palavras, pessoal, qual é o maior anseio que ele fala aí? Se vocês fossem escolher uma palavra que está aí, qual é o maior anseio das pessoas de maneira geral? Elas anseiam tudo isso que vocês falaram. Mas se vocês fossem resumir, extrair dessa citação uma palavrinha, qual é o maior anseio do ser humano? O que ele quer Eternidade. alcançar? Eternidade, muito bem. E em conjunto com a eternidade, vem a palavra progredir. Então, o nosso maior anseio é progredir, seja materialmente, seja espiritualmente, seja no amor, seja no âmbito familiar. Então, naturalmente, o ser humano quer progredir. Esse é o maior anseio. Ele quer vencer a morte, ele quer desenvolver virtudes, né? Então, aquele trecho do hino fala sobre várias coisas que as pessoas anseiam que não tenha fim. O aprendizado, a virtude, o poder, a vida, o amor, a existência. Então, essa analogia, né, de não ter fim, ela mostra que o nosso maior anseio é progredir. E o presidente Nelson fala nessa citação que para progredir a gente precisa do que para progredir? Em uma palavra.
Na opinião de vocês, se vocês lembrarem da situação, tudo bem. Mas na opinião de vocês, para que eu possa sair do lugar que eu estou hoje para um lugar melhor, eu preciso fazer o quê? Aprender e mudar. Aprender e mudar. Muito bem, Sabrina. Que mais? O que que eu tenho que fazer? Acho que ter esforço também. Esforço. Muito bem. Então, aprender, mudar, se esforçar, tudo isso está relacionado com as nossas decisões. Então, ninguém progride sem tomar decisão. E baseado nisso, o discurso do presidente Nelson dessa semana é decisões para a eternidade, que foi uma das coisas que vocês falaram de anseios, né? Vocês falaram que as pessoas anseiam eternidade, né? Viver eternamente, ter algo para sempre. Isso tem a ver com progresso e a gente precisa decidir. Então, para a gente alcançar isso, a gente precisa tomar umas decisões. Aí eu queria fazer um, um resumo para vocês aqui. Eu vou fazer umas perguntas baseadas nesse resumo aí, né? O presidente Nelson, ele inicia o discurso dele falando de um hino que é muito cantado pelas crianças, mas que ele, como profeta da igreja, ele percebe que os adultos nem deveriam cantar com a mesma frequência que as crianças cantam, que é esse hino aí, Sou um filho de Deus. E aí, esse hino, ele traz uma afirmação de que nós somos filhos de Deus. Quando vocês tomam conhecimento disso, de que vocês são filhos de Deus, o que muda na maneira de vocês agirem? Então, assim, imaginem que vocês ou alguém que vocês conhecem, não conhecia essa afirmação que para nós, para os membros da igreja, é simples. Até para uma criança da primária, é muito frequente ouvir essa afirmação. Mas imaginem que alguém não conhece essa afirmação. A partir do momento que vocês a conhecem, que vocês identificam que vocês são filhos de Deus, o que muda no comportamento de vocês ou das pessoas? O que que vocês acham que muda ou deveria mudar? Eu acho que quando a gente compreende que nós somos filhos de Deus, nós estamos reconhecendo o nosso potencial divino. E, né, que um dia nós podemos ser como Deus, conhecedor de todas as coisas, mas para isso a gente precisa aqui aprender e, como a Sabrina falou, né, querer mudar, querer progredir. Então a gente precisa fazer tudo o que estiver ao nosso alcance e por mais que nós às vezes nos sintamos que somos pequenos, nós, sabendo que nós somos filhos de Deus, nós sabemos que Ele pode nos ajudar a alcançar o que nós queremos, né? Porque, como a gente aprende nas Escrituras, que a graça dele basta para nós, depois de tudo que nós podemos fazer. Excelente, Laila, muito bem. Opa, deixa eu voltar aqui. Excelente. Então, muda, né? Algumas coisas mudam. A gente começa a acreditar em algumas coisas que normalmente a gente não acreditaria. Muito bem. Laila, você pode ler para nós? Eu só quero entender o que que eu fiz aqui que saiu de onde eu estava. Deixa eu ver aqui rapidinho. Você pode ler para nós? Tem duas escrituras que eu compartilhei com vocês, que estão aqui. Deixa eu só sair daqui agora. Aqui, pronto. Vocês conseguem. Deixa eu ver aqui o que que vocês estão vendo. Tá. Laila, você pode ler, por favor, ainda pensando assim, eu sou um filho de Deus, eu aprendi que eu sou um filho de Deus. O que que deve mudar no meu comportamento? Como que eu devo agir? Você pode ler, por favor, essa escritura em Marcos 12, versículo 30 e 31? Sim. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes.
Então, obrigada, Laila. Tem duas coisas que eu tenho que começar a fazer depois que eu descubro que eu sou um filho de Deus. São duas coisas. Qual é a primeira? Amar a Deus de todo o nosso Amar a, coração. amar a Deus não é de qualquer jeito, né? Plenamente, intensamente. Amar a Deus com todo o nosso coração. Qual é a segunda coisa? Amar o nosso próximo, como a nós Amar, mesmos. amar ao nosso próximo. De uma maneira bem intensa, né? Então, assim, como a ti mesmo remete a que para a gente sempre vai fazer o melhor por nós, né? Naturalmente. Então, para o próximo também. Então, amar a Deus e amar ao próximo. Muito bem. Tem uma outra escritura que eu separei para vocês, fica lá em Doutrina e Convênios, e é uma outra escritura que mostra também como que nós devemos agir. Deixa eu abrir ela aqui. Ixi, não tá bom, deixa eu abrir. Doutrina e Convênios. Eita, eu não consegui abrir. Deixa eu abrir para vocês aqui. Essa aqui é legal também para vocês verem. Vamos ler o versículo 10, por favor. Sabrina, pode ler para nós? Posso? Só o 10 ou todo? Só o 10. Tá. Lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus. Muito bem. Então, já sei que eu tenho que amar a Deus intensamente, com todo o meu coração. Já sei que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, ou seja, da melhor maneira possível. E agora, qual é o lembrete que eu tenho que ter? Que a gente lê em Doutrina e Convênios? Que o valor das almas é grande. Ah, muito bem, que o valor das almas é grande à vista de Deus. O presidente Nelson, ele fala: se nós já sabemos que somos filhos de Deus, nós precisamos lembrar dessas três coisas e agir de maneira da maneira que essas três coisas nos dizem como devemos agir. E aí ele traz a seguinte citação. Juliana, pode ler para nós esse último quadradinho? Posso. E devemos sempre reverenciar o valor da vida humana, em cada um de seus muitos estágios. Obrigada, Juju. Então, a gente acabou de ler que o valor da alma, ó, é grande à vista de Deus. E aí, o presidente Nelson reforça dizendo que é nossa obrigação, como filhos de Deus, reverenciar, dar valor a essa vida humana em cada um de seus muitos estágios. O que significa para vocês dar valor à alma, à vida humana? O que que isso significa para vocês? Ou é só uma escritura bonita? Não significa nada, assim, não dá para aplicar em nada. O que isso significa para vocês? Acho que significa dar importância para a alma, né? Para a criação do Pai Celestial. Tipo, ver como ele veria a alma de uma pessoa. Perfeito, Moacir. E pegando isso que você falou, é, é dar valor ao homem, né? À criação de Deus. E então dar importância, né? Essa palavra importância, ela significa que a gente tem que ter algumas ações. Nosso comportamento tem que demonstrar que a gente dá importância para isso, para a alma humana, né? E o que que é alma, né, gente? Vamos transformar isso em ordem prática. Em Doutrina e Convênios, na seção 88, versículo 15, explica o que que é a alma. O que que é esse negócio que eu tenho que dar tanto valor? Então, Michele, você pode ler para nós esse versículo? Acho que a Michelle não vai conseguir. Sabrina, você pode ler para nós esse versículo?
Posso. E o espírito e o corpo são a alma do homem. Então, o que que eu tenho que valorizar? Já que eu, como filha de Deus, eu tenho que dar valor à alma humana, porque a alma o valor dela é grande, eu tenho que referenciar esse valor. O que que, de acordo com essa escritura, em outras palavras, o que que eu tenho que valorizar? O que que eu tenho que tomar cuidado? O que que eu tenho que cuidar? Acho que tem que cuidar da nossa vida em si, né? Do corpo, que o corpo que a alma habita no nosso corpo. Então a gente tem que cuidar dos dois. Não adianta cuidar só de um, e não cuidar do outro. Perfeito, Sabrina. Sabrina, então continua aí e lê para nós o que que o presidente falou sobre isso. As escrituras ensinam que o corpo e o espírito são a alma do homem, como seres duais. Cada um de vocês pode agradecer a Deus por essa dádiva inestimável de seu corpo e de seu espírito. Imagina, obrigada, Sabrina. Então, eu tenho que valorizar a alma. E essa alma, ele fala que é dividida em duas coisas: o corpo e o espírito. Então, o presidente Nelson está reforçando para nós que dar valor à alma do homem é dar valor ao seu corpo e ao seu espírito. Então, quando alguém perguntar se vocês não sabiam, né? Estamos aprendendo agora. O que significa a alma do homem? É a junção do corpo e do espírito. E cumprir o mandamento de valorizar isso, tanto em nós mesmos quanto em outras pessoas, é valorizar a dualidade, né? Os dois, o corpo e o espírito. E aí vamos falar então da primeira coisa que a gente tem que valorizar, o corpo. E ele fala até aqui, né? Que nós devemos agradecer por essa dádiva. Então nós temos que valorizar o corpo. Um, dois, né? Depois a gente vai ver o espírito. Eu vou pedir para Juliana ler para nós o que que o presidente fala sobre esse corpo que a gente tem que valorizar. Ok. Meus anos de profissão como médico fizeram com que eu adquirisse um profundo respeito pelo corpo humano. Criado por Deus como dádiva para nós, ele é absolutamente assombroso. Pense em, pense em seus olhos que veem, ouvidos que ouvem, dedos que sentem todas as coisas maravilhosas ao seu redor. Seu cérebro permite que vocês aprendam, pensem e raciocinem. Seu coração bombeia sangue incansavelmente, dia e noite, quase sem que vocês o percebam. Continua, Juju. Seu corpo se protege. A dor vem como aviso de que algo está errado e precisa de atenção. As doenças infecciosas atacam de tempos em tempos, e quando isso acontece, são formados anticorpos que aumentam sua resistência a uma infecção subsequente. Seu corpo repara a si mesmo. Os cortes e machucados saram. Os ossos quebrados podem se tornar fortes novamente. Citei apenas uma minúscula amostra das muitas qualidades impressionantes do corpo que nos foi concedido por Deus. Obrigada, Juju. Então, tem dois slides aqui, né, com essa citação. Dentro disso que a gente acabou de ler, quais dessas coisas boas, incríveis, que o presidente Nelson cita sobre o nosso corpo, mais fascina vocês? Qual dessas coisas vocês têm mais fascínio e gratidão? Não precisa nem ser somente dessas, mas pensem no corpo de vocês. O que que vocês mais são gratos por ter oportunidade dentro do corpo físico de vocês? Ah, para mim, eu acho que eu gosto muito de estudar biologia, então tudo que ele citou faz muito sentido. É muito bacana quando tu tá estudando os sistemas, por exemplo, e ver quão fantástico é o nosso corpo. O nosso corpo é muito melhor do que esse aparelho que a gente pode estar
conversando, ou qualquer outra coisa que a gente ama, porque foi através dele que a gente conseguiu fazer tantas coisas. É simplesmente incrível, é muito fantástico. E quem não acredita que possa existir um Deus que possa construir uma coisa tão incrível como essa é bem difícil. Eu amo tudo isso, sabe? Ah, que bonito, Sabrina, ouvir você. Então, eu também tenho um sentimento de gratidão, né, pelo meu corpo, porque eu acho muito interessante quando ele fala sobre as sensações que a gente pode ter por ter um corpo. Então, ele até fala aqui, né, sobre as experiências táteis, né? Tipo, os olhos veem, os ouvidos ouvem. Então, tudo de bom que meus olhos conseguem admirar, sabe? Aquilo que eu consigo ouvir, que me causa até o que a Michelle colocou aqui, emoções. Então, se eu não ouvisse, se eu não visse aquilo, será que eu teria a mesma experiência, né? Se eu ia conseguir sentir aquilo que eu consigo sentir? Enfim, são ter um corpo nos dá emoções muito positivas. Luiz, Quando eu era menor, né, eu ouvia muito, o nosso corpo é perfeito, né? Ele não é perfeito ainda, a gente sabe disso. Mas ele é uma criação magnífica do Senhor. Isso prova que ele é tão magnífico que as criações humanas, né, não chegam nem perto do que o nosso corpo é. Não chegam perto mesmo. Nenhuma lente tem resolução que o nosso olho tem, nem mesmo estão criando aí, né, robôs, né, com articulações e tal, algo bem parecido com o corpo humano, nunca vai ser igual, né? O que o Senhor criou para nós, que é o nosso corpo. É uma criação realmente divina e uma das mais grandiosas, é um verdadeiro presente, um grande presente que o Senhor nos dá. obrigada, Luiz. É um presente. E como o próprio Luiz falou, ele não é perfeito ainda. Então temos alguns problemas nele. Quem pode ler? Luiz, por favor, você pode ler esse pequeno trecho? Sim, posso. Mesmo assim, parece que em toda família, se não em toda pessoa, existem alguns problemas físicos que exigem cuidados especiais. Quais são esses problemas físicos? Que ele ainda diz que tem em toda a família, se não em toda pessoa. Quais são esses problemas físicos? Alguns. Acho que poderia ser problema genético, né? Por exemplo, vamos dizer que a nossa família tem muito índice para ter diabetes, aí a gente tem isso para ter também. Eu acho que seria mais ou menos isso. Excelente. E mais? Pensem em vocês. Pensem em alguém próximo. Muita gente precisa de óculos, por exemplo, para enxergar melhor, né? Isso é um Oxe, problema físico, uma dificuldade, né? verdade, Luiz. Problemas visuais, né? Enfim. O presidente ele fala que alguns problemas eles são facilmente visíveis, outros nem tanto, né? Então tem problemas, por exemplo, minha visão pode ser visível, mas não está estampado na minha cara, por exemplo, tá? Não que eu seja, mas o problema é que a Sabrina citou, diabetes, né? Então, alguns são genéticos, outros não são genéticos. Algumas pessoas são predispostas, por exemplo, a contrair câncer. Outras têm alergias e assim por diante. Então, cada um de nós deve ficar alerta com as suas próprias áreas de fraqueza. O presidente Nelson faz esse convite. Então, minha reflexão para vocês é assim: qual é a minha área de fraqueza, né? Fisicamente falando, o que que eu tenho de fraco no meu corpo? E aí, quando eu percebo quais são as minhas fraquezas, identifico quais são as minhas fraquezas, eu tenho que pensar nessa pergunta aí, ó.
Como o Senhor espera que você lide com esse problema? Me digam. Pensem numa fraqueza física de vocês ou de alguém próximo e me respondam. Como que o Senhor espera, não que vocês já estejam fazendo isso, mas como que vocês acham que o Senhor espera que a gente lide com esse problema? Acho que pedindo para ele, mas também buscando ajuda profissional, né? De profissionais, de pessoas que sabem daquilo. Pedir a Ele, consultar profissionais. Muito bem, também é isso aí, não está errado não. E fortalecendo isso que você falou, Moacir, eu vou pedir pro Luiz. Luiz, por favor, leia para nós. Essa escritura. Uhum. Tá. Peraí, Rebeca, só um momento, só, Tudo só um bem. momento. Tá, já. Éter 12:27. Se os homens vierem a mim, mostrar-lhes-eis sua fraqueza. Mostrar-lhes-eis sua fraqueza. E dou fraqueza aos homens, a fim de que sejam humildes. Minha graça basta a todos que se humilham perante mim. Porque caso se humilhem perante mim, tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Obrigada, Luiz. E aí, pessoal, essa escritura, ela mostra como que o Senhor espera que a gente lide com esses problemas físicos. E foi exatamente o que você falou. Tem que buscar a Ele. E aí eu pergunto, né? Lendo essa escritura e pensando na própria vida de vocês, nas experiências que vocês já vivenciaram, quais algumas lições que vocês aprenderam com essa escritura ou com a experiência de vocês ao enfrentar um problema físico, seu ou de alguém próximo? Que lições que vocês aprenderam? Ah, tô falando demais. Mas eu lembro de uma experiência do meu avô com minha avó, né? Minha avó ficou muito doente e ela ficou de cama por muito tempo, né? Por 10 anos. E qual era a história deles dois, né? Que minha avó, né? Por ela ter tido um problema no cérebro, né? Um AVC, ela ia ficar com uma expectativa de vida de 2, 3 anos no máximo. E meu avô, né? Realmente fez questão de cuidar dela e demonstrou esse amor verdadeiro, real que ele tinha por ela, sabe? Mesmo não estando nas melhores condições físicas, mesmo não podendo falar, né? E mesmo realmente estando de campo, sabe? Então, o cuidado dele, o amor dele prolongou, né, o tempo de vida dela. Não parece algo ruim, né? Mas ela pôde ver minha avó, né? Ela presenciou o nascimento, eu pude conhecer ela e, enfim, proporcionou mais um bom tempo aí de cuidado até que realmente ela fosse embora, né? Minha avó foi uma perda bem difícil para mim, a primeira, e proporcionou que eu amadurecesse muito, sabe? Mesmo com 5 anos. Mas o que eu aprendi, né? Quando um familiar meu muito próximo teve que enfrentar esse problema, que é o meu avô, que esse é um tipo de amor, um amor que cuida, que realmente se mostra presente em todos os momentos. Com certeza tiveram momentos felizes, muito felizes. E esse era o momento mais difícil, que a minha avó mais precisava de apoio, e meu avô estava realmente lá para cuidar dela. Então, isso me marca, sabe? É uma história que me marca. Obrigada, Luiz, por compartilhar. Em resumo, algumas lições que eu aprendo com a sua experiência é sobre o amor, a dedicação, a caridade, a paciência.
Alguém mais tem alguma lição que tenha aprendido com uma experiência, assim como o Luiz Paulo aprendeu? Posso compartilhar? Pode, é o Gabriel primeiro e depois você, Michele. Não, deixa a Michelle falar aí que eu estou dirigindo, dá o Então tempo tá. de eu também. Michele, pode compartilhar. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, estamos. Bom, a minha mãe, ela adquiriu fibromialgia. Então, eu era uma pessoa mais fechada. E a partir da hora que ela adquiriu essa doença, eu comecei a me abrir mais e mostrar mais emoções e sentimentos para ela. E dessa doença, ela adquiriu depressão e ansiedade. Então, durante as crises dela, eu aprendi como lidar com ela e também mostrar, dizer para ela que eu a amava. Então, saber lidar, cuidar dela. Então, eu aprendi a mostrar os verdadeiros sentimentos que a gente sente pelas pessoas que a gente ama. E aí, durante a gente dar remédio para ela, durante ela estar em crise, a gente abraçar, dizer que a ama. Eu amadureci tanto espiritualmente quanto pessoa. Eu entendo que pessoas passam por problemas muito sérios, por problemas que a gente não passa, mas que dói na gente também. E que a gente precisa ter muita fé e cuidar das pessoas que a gente ama. Então, daí eu tiro o amadurecimento, tanto espiritual quanto mesmo mental. Obrigada, Michele, por compartilhar sua experiência. Gabriel? Opa, consegue me ouvir, Rebeca? Consigo, sim. Beleza? Duas experiências que eu puder compartilhar. Tem uma pessoal minha mesmo, que eu estava recente, foi ano passado, eu estava lavando louça no domingo, né? Estava escutando os discursos da Conferência Geral, e tem um discurso que estava falando de família eterna, né? E o discursante era um 70, não recordo o nome dele, mas ele comentou que imagina que se você fizesse coisas erradas e não pudesse estar na eternidade com a sua família. E naquele momento meu coração começou a acelerar muito, parecia que eu não estava em mim. E eu comecei a pensar, né, que seria se eu não tivesse a minha família na eternidade. E consequentemente com aquilo e mais um outros problemas que estava passando na época, eu adquiri ansiedade. Para você ter uma ideia, se alguém chegasse comigo e falasse que precisava conversar comigo, eu não dormia. Não dormia, não conseguia fazer mais nada, eu ficava pensando naquilo e ficava isso mesmo. O pessoal fala para mim, não acredito, um cara do seu tamanho estava com isso. Falei, por incrível que pareça, mas eu estava. Nicolas, senta aí, meu filho, por favor. Então, foi bem difícil isso para mim e eu estava tentando achar uma solução para esse problema específico, né? E já não estava mais sendo tão interessante. E eu, procurando, um amigo meu me incentivou a voltar a lutar. Então, eu voltei a lutar boxe, voltei a lutar jiu-jitsu e comecei a praticar esses esportes novamente. Mesmo a musculação, a musculação está dando certo. E, consequentemente, isso me ajudou muito, muito mesmo. Praticamente eu posso dizer que eu não sinto zero. Se alguém falar que quer conversar comigo, para mim, tanto faz, tanto fez. Eu não tenho mais aquela ansiedade, não fico mais com aquela coisa no meu coração, ou mesmo posso dormir tranquilamente. Então, existem essas coisas que realmente a gente precisa fazer por nós mesmos. Às vezes uma vitamina, é alguma coisa. Tem uma outra coisa específica, eu conheci um rapaz, ele é um pouco mais novo do que eu, ele tem 27 anos de idade, 25, e ele era meio bocó, podemos dizer a palavra assim. E ele dizia que ele tinha um pouco de TDAH, tinha um pouco de não sei o quê. E com o tempo de convivência ali, eu pude perceber que, não que eu seja um médico, obviamente, ele nunca tinha ido a um médico também para receber um diagnóstico, mas a família dele ficava falando e as pessoas falavam. Só que a questão mesmo é que ele era só um rapaz muito mimado pela família, como filho único, e com o tempo de convivência comigo e com outras pessoas ali no ciclo social, ele pôde literalmente mudar da água para o vinho, literalmente eu posso dizer que nem te fala para ele, ele se tornou um homem. Literalmente, então, existem algumas coisas que as pessoas elas incutem na cabeça delas, e outras pessoas incutem também, que se tornam problemas físicos ou mentais, e outras coisas, literalmente, nós precisamos buscar ajuda, como o rapaz comentou aí, seja ajuda de um
mesmo seja uma vitamina que falta no nosso corpo, no nosso organismo, que também transforma em muitas outras coisas, eu tenho plena ciência disso, ou mesmo buscar alguma outra coisa para fazer, para ter o norte do que simplesmente para ficar estudando, trabalhando, ou fazendo com outras coisas, e não cuidar da saúde física, porque a gente abandona a saúde física, a gente abandona tudo, e ela mexe na mental também. Então é isso. Desculpa falar muito, Rebeca. Foi não, gente, nem peçam desculpa pelo tempo de fala, fiquem tranquilos. Muito obrigada, Gabriel. E você falou de algo que às vezes é, os membros da igreja são privilegiados por ter um conhecimento sobre a alma, né? O corpo e o espírito. E às vezes a gente foca no espírito e esquece o corpo. E a gente esquece que o espírito habita nesse corpo. E que existem várias outras coisas que nós precisamos fazer para lidar com essas fraquezas físicas que às vezes a gente negligencia porque a gente acha que não é aquelas 5 proibições da palavra de sabedoria, né? Então, meu convite para vocês é que vocês pensem, assim como a experiência do Gabriel, né, da Michele, do Luiz, mas que vocês pensem especificamente de que modo vocês vão cuidar melhor do corpo de vocês, né? Eu deixei aqui 2 escrituras para vocês que justificam por que vocês têm que cuidar do corpo, né? Ele é um templo que habita o espírito. Então, se como filho de Deus eu tenho a obrigação de valorizar a alma humana, eu tenho que valorizar o meu corpo, tá? Não vamos conseguir ver aqui. Na verdade, eu quero ler com vocês essa parte. Eu vou separar aqui. A gente falou de coisas muito boas, né? Que o corpo humano é muito sensacional. Então, o corpo humano, ele é um milagre. Ele é composto por várias coisas impressionantes. Mas por mais milagroso que tudo isso seja, a coisa mais notável sobre o corpo humano é que cada pessoa foi criada à imagem de Deus. Nosso corpo é uma dádiva dele, ele nos ajuda a cumprir o nosso propósito eterno, que é progredir, né? A gente viu lá no início. Então, podemos honrar essa dádiva tratando do nosso corpo com cuidado e respeito. Eu sei, pessoal, que existem várias maneiras da gente de respeitar o nosso corpo. Além do álcool, além do café, além do chá, além do fumo. Existem várias coisas que podem se enquadrar nisso de desrespeitar o nosso corpo, tá bom? Então, meu convite é que vocês pensem como que vocês vão cuidar melhor do corpo de vocês. A outra parte, lembra que eram 2 coisas? A outra parte é o espírito. Então, além do corpo, tem o espírito. E aí, eu gostaria de ler com vocês uma citação aqui. Eu vou, na verdade, deixa eu ver aqui. Tá, esse aqui, tá? Então, o nosso espírito, ele já vive há um bom tempo. Então, o presidente Nelson, ele fala que o Pai Celestial já nos conhece há muito tempo e que nós fomos escolhidos não pela nossa característica do corpo, essa imagem aqui, mas por nossos atributos espirituais. Tem várias escrituras que falam sobre isso. Lá em Abraão, em Jeremias, que fala que antes do ventre Deus já conhecia os atributos espirituais que a gente encontra aí de alguns profetas nas escrituras. E aí, você, apesar da gente já ter espiritualmente, antes de vir para a Terra, já ter atributos espirituais, tais como a bravura, a coragem, a integridade de coração, a sede pela verdade, o desejo de ser mais sábio, o desejo de servir, tudo isso já são exemplos de atributos que os espíritos, antes de vir para a Terra, eles já poderiam ter desenvolvido, né? Não era obrigatório, claro que não é igual para todos, né? Alguns se desenvolveram mais em outros e outros em outros que, enfim, nos diferem. Mas esses atributos já existiam na nossa pré-mortalidade. Nós viemos para a Terra em busca de mais. Lembra que no início da aula a gente falou que o maior anseio, de acordo com o presidente Nelson, que a gente fosse resumir, era progredir. Então a gente já tinha alguns e queríamos mais. E aí eu pergunto para vocês, que atributos espirituais
vocês querem desenvolver aqui na Terra? Que atributos espirituais vocês querem desenvolver e que vocês podem desenvolver? Vou ajudar vocês. Moacir, você pode ler para nós que o presidente Nelson fala sobre alguns atributos que podemos desenvolver? Posso sim. Os atributos da fé, da virtude, do conhecimento, da temperança, da paciência, da bondade fraternal, da piedade, da caridade, da humildade e da diligência estão entre os dons espirituais que podemos desenvolver e que podem nos ser concedidos. A gratidão é outro atributo espiritual que pode ser desenvolvido. A gratidão molda o estado de humor e a produtividade. E quando espiritualmente nascemos de Deus, podemos receber com gratidão a sua imagem em nosso semblante. Obrigada, Moacir. Pegando aí o que o presidente Nelson deixou, que atributos vocês vão decidir desenvolver ou vocês já decidiram desenvolver? Por exemplo. Para mim, quando eu estava na missão, um que eu focava muito era a diligência, né? Porque acho que se a gente não tiver diligência na missão, fica bem difícil tudo, né? O trabalho, enfim. E eu não vou dizer que eu, assim, cheguei no nível que eu quero, mas eu consegui melhorar muito a partir da missão nessa questão de diligência, sabe? Mas outro também que eu gosto muito e que eu sempre procuro muito melhorar é a caridade, que acho que para mim é o mais importante daí, né? Porque, como fala nas escrituras, se a gente tiver caridade, a gente vai ter todas essas outras coisas. Caridade é a mais importante. E também eu acho que, pelo menos para mim, é a mais difícil também, porque é muito fácil às vezes falar, né, que a gente ama as pessoas, o que a gente vai ajudar o próximo, mas quando chega realmente na hora de fazer, é que a nossa caridade é posta à prova. Então, acho que, bom, para mim, esses dois, caridade e diligência, são muito importantes. Obrigada, Moacir. E fica o convite para os demais, né? E para o Moacir também. Para mim também, né? Que atributos nós vamos decidir desenvolver? Então, a gente já decidiu que vai cuidar mais do corpo, porque todos nós temos problemas físicos e só difere um pouquinho aí. Mas e espiritualmente? O que que a gente vai decidir desenvolver, tá? O presidente Nelson, ele fala que existe um atributo que é essencial. Ou seja, essencial, galera, é indispensável. Todo mundo tem que ter. Talvez eu não consiga desenvolver plenamente a caridade, talvez eu não consiga desenvolver plenamente a bravura, a coragem, a integridade, mas vou fazer o meu melhor. Mas tem um atributo que nunca pode deixar de receber o nosso esforço, que é o autodomínio. O que que é autodomínio para vocês, se vocês fossem resumir para mim? O que que é autodomínio? Rebeca, eu acredito que seja a gente ter controle sobre nossos desejos, nossos apetites, nossas emoções, nossas paixões. Acredito que seja algo englobado nisso. É isso mesmo. O presidente Nelson fala que o autodomínio é a força de colocar. Olha essa palavra aí, galera, a força. Então, lembra, a gente acabou de falar de fraquezas. E aí vem um atributo que a gente precisa desenvolver espiritualmente, que é a força, que é o antídoto para a fraqueza. Então, a força de colocar a razão acima do apetite. Por que então que a gente necessita tanto? Por que que ele é essencial? Por que que é essencial colocar a razão acima do apetite? Gabriel, tu pode ler para nós, por favor? Esse aqui. Por que necessitamos do autodomínio? Deus implantou dentro de nós fortes apetites por nutrição e amor, que são vitais para que a família humana seja perpetuada. Quando dominamos nossos apetites dentro das leis de Deus, podemos desfrutar uma vida mais longa, mais amor e uma imensa alegria. Gabriel, de acordo com o presidente Nelson, como que ele resume a necessidade? Por que que a gente precisa se autodominar?
colocar a razão em cima do apetite? Justamente para termos uma vida mais longa, mais amor e essa alegria. E realmente isso é um fator muito importante. Quando a gente aprende a controlar certas emoções, literalmente a gente a vida prolonga. Exemplo, quando a gente aprende a ter paciência. Quem dirige no trânsito de Belém, mesmo que seja só de trabalho para casa, sabe que o negócio é complicado. E quem acompanha notícias também sabe que todos os dias tem problemas no trânsito, mortes, etc. E imagine se você não for uma pessoa paciente, você não vai ter uma vida mais longa, você não vai ter mais amor. Então, naturalmente, você deixa de viver plenamente ou mesmo se consome por ter uma falta de paciência. Então, acredito que muitas coisas, quando a gente aprende a ter esse autodomínio, esse autocontrole, sobre nossas emoções, nossas paixões, a gente literalmente pode ter essas bênçãos que o presente Nelson promete. Perfeito, Gabriel. E reforçando, né? Se o maior anseio do ser humano, em geral, é progredir, seja em que âmbito for, é porque ele tem fraquezas. E o autodomínio é a força sobre essas fraquezas, tá bom? E o presidente Nelson, ele fala, galera, o controle dos nossos apetites nem sempre é fácil. Nenhum de nós o domina perfeitamente. Acontecem erros, fiquem tranquilos com isso. Deus sabe que isso vai acontecer conosco. Acontecem erros, cometemos enganos, pecados são cometidos. Nem sempre o nosso autodomínio vai prevalecer. E o que que a gente tem que fazer quando isso acontecer? A resposta está nessas duas escrituras. Eu vou pedir para Sabrina ler a primeira somente. O que que você tem que fazer quando você cai? Quando seu autodomínio não funciona? Sabrina, pode ler a Mosias 4:10. E novamente, acreditai que vós deveis aprender de vossos pecados e abandoná-los, e humilhar-vos diante de Deus, e pedir com sinceridade de coração que ele vos perdoe. E agora, se acreditais em todas essas coisas, vede que as façais. Obrigada, Sabrina. Então, em uma palavra, né, é o arrependimento. Mas não é arrependimento, galera, da visão burocrática, né? Ah, vou conversar e tal, tenho que fazer, eu sou obrigada a fazer. Mas é acreditar nesse arrependimento, né? Na mudança que o arrependimento proporciona. Então, nossos desejos, eles podem mudar? Será que o meu comportamento pode mudar? Será que esse apetite pode ser controlado? O presidente Nelson fala, né? A verdadeira mudança, a mudança permanente, somente pode vir pelo poder curador, purificador e capacitador da expiação de Jesus Cristo. Ele ama vocês, né? E eu termino aqui, né, com essas palavras, né? De Para lembrarmos de Jesus Cristo, né? Então, quando nós nos depararmos com as fraquezas físicas, que lembremos de Jesus Cristo. Quando nós nos depararmos com as fraquezas espirituais, com a dificuldade do autodomínio, que nós lembremos de Jesus Cristo. Quando nós cairmos, que nós lembremos de Jesus Cristo. E o modo de vida do Salvador é um modo bom. O modo de vida do Salvador Jesus Cristo é a única maneira de vivenciarmos a felicidade que tanto a humanidade anseia. Eu presto testemunho dessas coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Luiz, você pode fazer a última oração para nós? Posso sim.